Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. As senhoras e os senhores com certeza sabem que existem alguns tipos de pessoas que não se deixam intimidar pelo sistema. Eu imagino até que muitos de vocês que estão assistindo este vídeo, talvez a maioria, são este tipo de pessoas. São pessoas que não se deixam dobrar por pressão política ou jurídica. São pessoas que não vendem a sua fé por dinheiro algum, não vendem pessoas, não vendem o que acreditam de maneira alguma. E são pessoas também que não se entregam por vaidade, por aparecer, a coisa alguma que elas não acreditam. Então, pessoas que acabam criando uma espécie de problema para este sistema que está sendo implantado no mundo, porque elas não se entregam nesse jogo de ser, ter e poder, se tornando mais uma pequena engrenagem dentro do sistema ou se tornando mais uma abelha desta grande colmeia em que uma única abelha rainha vai acabar dirigindo a todos. Ou seja, são pessoas com o livre-arbítrio, são pessoas que se mantêm de pé apesar de tudo. Bom, acontece que existem esse tipo de pessoa, que vai causar um problema ainda maior para esse sistema, que são pessoas que têm este tipo de convicção, de não se ajoelhar à estátua de Nabucodonosor, que representa então esse poder, esse ser, este ter. Não que essas pessoas não possam ter poder, elas têm também. Não que essas pessoas não tenham finanças, não que elas não tenham uma determinada fama, mas são como as escrituras dizem, são pobres de espírito, ou seja, elas têm, elas são e elas podem no mundo real, mas espiritualmente são humildes no sentido de que abririam mão de tudo isto se precisassem manter a sua fé. Mas existe um tipo especial de pessoas que poderá causar um problema muito grande ao sistema neste mundo em que nós estamos adentrando agora, que é o mundo da nova era tecnocrata, e que eu prefiro chamar de tecnonecromante. E quem são essas pessoas, Joyce? São essas pessoas que apresentam estas mesmas qualidades de, apesar de terem, serem e poderem, têm dentro de si também a pobreza de espírito, no sentido de que não se dobrarão ao sistema de maneira alguma, ou seja, não se venderão, não entregarão a sua fé e não se ajoelharão diante dessa estátua de Nabucodonosor virtual. Porém, terão uma habilidade adicional, que é essa capacidade de atuar de uma maneira fora do normal dentro do sistema digital, que alguns chamam de hackers. Existem os hackers que farão estragos dentro do sistema simplesmente porque estão programados para fazer o estrago, para que o estrago seja corrigido, mas existem aqueles que tentarão burlar esse sistema todo para trazer o bem às pessoas e um pouco mais de liberdade enquanto ainda for possível. E por isso é que, por conta dessas pessoas de espírito livre, não por conta daquelas que causam estragos nas redes, que nós estamos vendo toda essa movimentação do cyberpolígono e essa preparação para o que está acontecendo, porque haverá uma caça a este tipo de pessoas, podem ter certeza. E eu acredito que isto começará durante este ano de 2022. Agora veja o que diz esta matéria. Dada essa introdução, eu acho que vocês compreenderam a minha forma de ver as coisas. Mas eu vou dar agora então, vou trazer um exemplo prático do que está acontecendo e ao final eu vou retornar a esse conceito que eu apresentei a vocês para que eu possa concluir o meu pensamento exemplificando na prática então. Bom, a matéria diz assim: hacker afirma ter tomado o controle de Teslas em todo o mundo. Evidentemente que uma pessoa assim, ela tem uma capacidade extraordinária e terá uma capacidade extraordinária nesse mundo em que nós estamos adentrando, que é o mundo digital. E aí ele diz: sim, eu potencialmente poderia destravar as portas e começar a dirigir os Teslas afetados. E ele não fez. Então nós estamos num mundo, ou adentrando em um mundo, em que as nossas vidas estarão sob risco de qualquer hackeamento. Então existia, pelo menos até um tempo atrás,
o problema de você ter o seu computador hackeado, perder informações, perder acessos, perder dinheiro, mas você não corria o risco físico, né? Você não corria risco de vida por conta de um hackeamento. Depois veio um sistema um pouco mais avançado, onde os meios digitais começaram a tomar conta do meio em que nós vivemos, onde se um hacker atacasse um sistema hospitalar, ele colocaria indiretamente a vida das pessoas em risco, porque aí ele poderia adentrar no sistema hospitalar, desligar ele, trocar prontuários médicos, trocar orientações de medicamentos, enfim, colocaria indiretamente a vida das pessoas em perigo. Mas agora nós estamos chegando em um ponto em que as pessoas vão se conectar mais diretamente a esse mundo, como, por exemplo, andar em automóveis dirigidos por inteligência artificial, em que as pessoas não vão mais utilizar as mãos e os pés para dirigir, elas vão praticamente andar num automóvel como se estivessem no banco de passageiros de um táxi, sem motorista. E aí esse tipo de perigo começa a ser bem direto. Se um hacker pegar o seu automóvel quando você estiver dentro e acelerar ele a 200 km por hora em uma curva, você sabe qual o seu provável destino, né? Bom, veja essa matéria, nós vamos concluir ela e aí nós vamos para a conclusão da minha linha de pensamento. Um hacker adolescente chamado David Colombo afirma ter descoberto uma vulnerabilidade de software que lhe permitiu assumir o controle de vários veículos Tesla em todo o mundo. O pesquisador tweetou no início desta semana que ele ganhou o controle remoto total de mais de 20 Teslas em 10 países e parece não haver como encontrar os proprietários e denunciá-los. A Tesla não confirmou nem negou o hack a Bloomberg, mas Colombo disse à publicação que estava em contato com a montadora sobre a falha de segurança. Esses são os chamados white hackers, né? White hat. São hackers que encontram as falhas e denunciam elas às empresas sem causar mal a ninguém. E as empresas agradecem esse tipo de coisa porque elas vão lá e corrigem o problema, fecham a entrada de acesso do hacker. Eu digo que é impossível fechar tudo, sempre há uma maneira de entrar, mas eles vão dificultando, vão criando obstáculos e travas virtuais melhores, vamos chamar assim, né? Então, Colombo foi rápido em esclarecer em um tweet de acompanhamento que isso não é uma vulnerabilidade na infraestrutura da Tesla. A culpa é dos donos dos veículos. Então, segundo ele, a Tesla teria um sistema perfeito, mas os donos é que teriam culpa porque criaram a vulnerabilidade. Óbvio que os donos são leigos, então a culpa não é deles, né? Que não sabem usar um sistema complexo e deixam capacidade de entrar. Então, o sistema não poderia permitir isso. Mas enfim, Colombo disse que descobriu como desativar o modo sentinela, um recurso de segurança que usa muitas câmeras do veículo para ficar de olho em intrusos, além de abrir as portas e janelas. Ou seja, ele conseguiu ver o que as pessoas estavam fazendo dentro dos seus automóveis. Imagine você ter uma casa IoT, uma smart house, uma casa totalmente inteligente, cheia de câmeras, de objetos smart, e aí, quando você menos espera, há um voyeur, um hacker espionando a sua casa, né? E, bom, tudo isso, né, pessoal, nos leva a uma situação, antes de nós concluirmos, de que é óbvio que eles vão agora promover uma caça aos hackers. É óbvio. Sob qual argumento? Sob o argumento de segurança. Mais uma vez, segurança. Então, essas coisas aqui realmente podem acontecer. Os hackers podem sim colocar a vida das pessoas em risco, se eles quiserem, porque eles têm alta capacidade, mas o problema não é este. O problema é que, mais uma vez, nós vamos perder liberdades nas redes. Nesse caso, não todos nós, porque nem todos nós temos a capacidade que esses, principalmente jovens e adolescentes, têm de navegar atrás das cortinas da internet, né? Por quê? Porque eles querem fechar um cerco, porque eles não querem falhas nesse novo mundo virtual deles. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas forem travadas dentro desse sistema, e agora nós entramos na conclusão do meu vídeo, a partir do momento que as pessoas forem travadas ali dentro, forem presas dentro desse mundo virtual, porque quem acompanha o meu canal sabe que a minha tese é de que em algum momento as pessoas ficarão presas ali dentro, elas vão entrar primeiro de bom grado, vão se acostumando, mais ou menos como javalis selvagens que vão
adentrando em um local onde lhes é dado milho, né, gratuito, e quando eles vêm, as cercas são fechadas no entorno deles, eles não saem mais, e assim estão sendo as pessoas. Elas estão recebendo coisas gratuitas no mundo virtual, para adentrar esse mundo virtual, vão se acostumando, até o momento em que elas vão utilizar um determinado produto que, um produto, na minha opinião, será algo que conectará o cérebro delas, o corpo delas, permanentemente às redes, até o momento em que esse cerco virtual se fecha, então elas não podem mais sair. Isso acontecerá de forma virtual, conectando o cérebro das pessoas, o corpo delas a esse universo, e acontecerá também no mundo físico, com as pessoas que não quiserem se conectar, porque ao final das contas elas estarão tentando, em algum momento talvez, sair de uma determinada cidade, mas as câmeras de monitoramento, aqueles cães robôs, drones, etc., as impedirão de se deslocar para locais onde a abelha rainha, ou seja, aquele controlador de todo esse sistema, impedir que elas vão. E aí, apenas hackers, mais ou menos no estilo do que nós vemos nos filmes, né, de ficção científica, apenas hackers poderão burlar esse sistema. Um hacker, por exemplo, poderia derrubar todos os drones com alguns cliques, né, impedindo que eles atuassem contra pessoas, poderia abrir portas de modo virtual, poderia impedir que qualquer tipo de instrumento virtual atuasse contra determinadas pessoas que tentassem se evadir de uma cidade de prisão. Ele poderia talvez até, e isso eu não creio, mas talvez até, porque nada é impossível nesse mundo, né, desconectar pessoas que estivessem então conectadas permanentemente nas redes. Então, este tipo de cidadão, que é o estilo que veio realmente para esse mundo aqui pensando não apenas em si, mas no próximo, que se insurgisse contra o sistema desta colmeia global que está sendo formada, ele teria uma alta capacidade e, portanto, já prevenindo isto, esse tipo de cidadão aqui passará a ser caçado a partir deste ano, na minha opinião. Ah, Jason, mas sempre foi. Não, mas não com a intensidade que se fará a partir de agora, que será mais ou menos no mesmo estilo daqueles que formam opinião, foram impedidos de formar, e que agora determinados temas são proibidos, as pessoas não podem falar diretamente a respeito desses temas, como muitos dos temas que hoje a gente ainda pode falar, no futuro serão proibidos, e não demorará muito não, tá, pessoal? Tem muitas coisas que por hoje é possível, mas que futuramente não será mais. Então, da mesma forma que aqueles que são uma espécie de atalaia, trazendo a informação, estão sendo cada vez mais cercados, impedidos de falar, os hackers que estão aí com esta alta capacidade e são dessa mesma, vamos colocar assim, tribo, esse pequeno povo de homens livres, né, eles também serão, em algum momento, e eu penso que a partir desse ano, buscados com uma intensidade como nunca antes. Por quê? Porque esse mundo virtual está se tornando muito importante desde que toda esta questão do transhumanismo, toda essa questão desse mundo tecnocrata ou tecnonecromante, como eu prefiro, começou a ser empurrado goela abaixo das pessoas a partir de março de 2020. Espero que estejam cientes do que eu estou falando, que tenham compreendido. É a primeira vez que eu falei diretamente sobre isto aqui. Eu tenho insinuado várias vezes algumas coisas nesse sentido, e aqueles que assistiram a este vídeo futuramente vão entender melhor quando eu tocar este tema indiretamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.